Olá, queridos e queridas, estamos de volta aqui, nossa aula 3, seguindo a programação do Concurso Público Nacional Unificado ou Concurso Nacional Unificado. A terceira aula, nós estamos dentro do artigo 5º da Constituição, Direitos e Garantias Fundamentais, e eu vou trazer para vocês aqui a nossa sequência nos incisos. Os incisos são importantíssimos. A nossa ideia é fazer com que você possa exatamente ter uma compreensão, né, do texto constitucional, considerando que talvez você não seja do direito. Então, trazer essa ambientação a partir do seu cotidiano, correto? Tá? Então, antes de mais nada, vamos lá, se inscreva no canal, dê o seu like depois, se gostar da aula, né? Compartilhe a aula, o nosso formato, só lembrando, é aquele que eu apresento a aula para vocês. Se você gostou, você pode valorar, avaliar a aula, né? E, olha aí, contribuir com o nosso projeto. Está aparecendo aí na tela uma chave Pix, um QR Code. Então doe o quanto puder, o quanto quiser, correto? A nossa ideia é exatamente fazer esse projeto crescer. Perceberam? Bom, então vamos lá. Olha só, na nossa sequência, nós paramos no artigo 5º, inciso 9. Correto? Tá? Então, olha só, eu vou falar para vocês. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Isso é muito importante, hein? Lembrando, é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica. Então, enquanto não houver regulamentação, a gente fica para essas dimensões da nossa vida intelectual, da nossa vida artística, da nossa vida científica, livres. Lembra do princípio da legalidade. Você só estará obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Então, se não houver uma regulamentação, você pode exercer essas atividades de forma livre. Evidentemente, dentro daquele panorama de responsabilidade que a Constituição nos traz. Falamos disso aqui ligado ao princípio da legalidade, ligados ao contrato social, a ideia de que abrimos mão de uma parcela de nossa liberdade para vivermos coletivamente, sob as regras do Estado. Pois bem, então é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica. Aqui tem um exemplo que eu costumo dar e que elucida bem essa ideia de liberdade, principalmente a liberdade artística. Se eu perguntasse para vocês qual a idade mínima para o exercício do trabalho, inclusive fixado pela Constituição, vocês diriam 14 anos na condição de aprendiz. Lembrando, né, que o adolescente aprendiz não use mais o termo menor aprendiz. A Constituição, né, fala em aprendiz. Né? Então, adolescente aprendiz. O trabalho infantil não existe. Mas o adolescente aprendiz, ele tem um contrato de trabalho. Tá? Esse contrato de aprendizado é um contrato por prazo determinado. Bom, então a idade mínima na Constituição para o trabalho é de 14 anos, vamos colocar assim. Bom, mas aí a gente vê em algumas situações crianças, bebês até, trabalhando em peças televisivas, né? Novelas, por exemplo, correto? Ué, qual é o amparo se não pode haver trabalho? Aquilo é trabalho? Não. Aquilo não é trabalho. É expressão artística. Ué, mas ele tem um cachê, ele firma um contrato. Sim, você pode ter um cachê. A expressão artística ela pode ser remunerada ou não remunerada. Então guardem isso para fixar esse elemento de liberdade, de expressão de liberdade, olha aí, né? Não só de pensamento, mas aqui também a intelectual, a artística e a científica. Correto? Tá? Então vejam, a criança sim pode, porque não é um trabalho, é uma expressão artística. Então fixem isso. Outra ideia também que eu gosto de trazer a título de exemplo para que vocês possam guardar é em relação à expressão científica. Nós tivemos há pouco tempo atrás, e ainda temos os desdobramentos, né, daquela discussão da ocasião, sobre, olha aí, clonagem, sobre o que a legislação chama, a doutrina chama de biossegurança. Tá? Então, entre
essa situação, nós temos as questões que envolvem a clonagem, o uso de células-tronco, os transgênicos, correto? Tá? Tomate, milho. Então, isso tudo está fixado dentro dessa possibilidade, dessa dimensão, correto? Tá? Então, veja, até certa ocasião não havia regulamentação. Então, tudo estava acontecendo. As pesquisas de célula-tronco, as pesquisas de clonagem. Por quê? Porque é livre a expressão. Então, se não houver uma lei regulamentando, perceberam? Então, houve sim uma regulamentação por parte do Supremo Tribunal Federal e depois o próprio Poder Legislativo também firmou entendimento, firmou normas, firmou legislação para a regulamentação dessa expressão da atividade científica, correto? Então, que fique claro essa questão. Não havendo lei regulamentando, é livre a expressão intelectual, artística e científica, independentemente de censura ou licença, ou seja, você não tem que apresentar previamente aquilo que você vai fazer. Lembrando que você é livre, mas a liberdade com responsabilidade. Na eventualidade dessa expressão ferir o direito de outrem, evidentemente haverá a responsabilização nos termos que a Constituição fixa aqui, ela traz, lembram? Da questão envolvendo dano material, dano moral e dano à imagem. E ainda a possibilidade de responder por crimes contra a honra, difamação, calúnia, injúria. Tá claro? Então, olha só, vejam, também regulamentando a liberdade, dentro daquele espectro que eu falei, uma liberdade negativa, o Estado tem que ficar longe, distante, bem distante do cidadão. Ele só entra em situações excepcionais. A liberdade tem que ser mantida, correto? Tá? Então esse é o inciso 9. O inciso 10 vai dizer o seguinte: são invioláveis, olha só que coisa fantástica, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material, moral decorrente de sua violação. Vejam, atentem já de antemão, olha aí, sempre alerta, que o inciso fala em dano material ou moral. Ele não fala dano à imagem. Nós vamos entender por quê que ele não fala dano à imagem quando cuida desse inciso que traz a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Antes de mais nada, vamos lá, vamos estabelecer um conceito que o direito traz. O direito faz a distinção entre vida íntima e vida privada. Vida íntima é aquela que eu trago comigo, que você traz consigo, é sua. É a forma que você gosta de estar na sua casa, dormir. Você tem as suas intimidades. É pessoal, é subjetivo. A vida privada é quando eu divido com alguém, ou entidade, ou instituições, elementos de minha intimidade. Para que vocês entendam, correto? Então, com uma pessoa, eu posso dividir, no casamento, por exemplo, a minha vida íntima. Teremos vida privada. Com a entidade, eu posso dividir dados pessoais com um banco. Então, vida privada, correto? Instituições, vocês serão servidores, servidoras, levarão para os seus assentamentos funcionais informações pessoais, correto? Tá? Então, olha aí, vida privada com essa instituição, tá claro? Então, isso é inviolável. Olha, aqui, eu adoro provocações e o direito possibilita isso. Eu gosto sempre de tramar aqui e trazer um exemplo um tanto quanto forte, mas que nos impede de esquecer essa dimensão e como ela funciona, correto? Olha aí, a dimensão relacionada à nossa intimidade e vida privada. Vejam, nós seres humanos, nós temos, por nossa condição, nós somos seres de desejo, correto? Tá? Então, nós temos uma série de questões que envolvem a nossa intimidade, correto? E, olha aí, num ramo do saber, a psicologia ou a psicanálise, chamam de
parafilias. As parafilias. Depois pesquisem. A aula com o Google é muito boa porque ela se torna auditável, então vocês podem pesquisar parafilia ou as nossas parafilias. Entre elas, nós temos uma que é muito peculiar, correto? É uma prática. É chamada de coprofilia. Olha os gregos aí trazendo sempre os termos. Copro significa o quê? Caca, cocô. Perceberam? Tá? Então vejam, olha só, filia, amigo. Amigo da caca, amigo do cocô. Bom, mas isso é uma prática, tá? Que algumas pessoas se devotam a ela. Percebe? Bom, se a prática é feita de forma consensual, a pessoa está partilhando sua intimidade com outra, adquirindo uma vida privada. Ora, eu posso recriminar esse comportamento, essa prática de quem, durante as relações sexuais, pede que um parceiro, defeque no outro parceiro. Perceberam? Tá? Então, chocante. Pode me causar espécie, mas é a do outro. Não é a minha, não é a sua, mas é a do outro. Aí eu me arvoro no paladino moral. Eu vou e filmo um casal que está nessa prática em frente à minha janela, no prédio ao lado, e eu publico essas imagens. Ora, eu estou violando a intimidade e a privacidade, a honra e a imagem das pessoas. O fato da pessoa querer essa prática não significa que ela queira publicizar essa prática. Muitas coisas que a gente faz, principalmente entre quatro paredes, a gente não quer publicizar. Você não quer publicizar os seus dados bancários, ninguém quer. Perceberam? Tá claro? Então vejam, havendo essa violação, o direito, é lógico que ele vai ter elementos éticos, elementos morais, ele observa alguns fundamentos religiosos, mas ele não é somente ético, ele não é somente moral, ele não é religioso. O direito protege liberdades. Então, se porventura houver esse dano, essa violação, a pessoa arcará com dano material ou moral. Material por quê? A pessoa pode perder o trabalho por conta de uma divulgação dessa natureza. Moral, a aflição pessoal pela divulgação de um eventual vídeo. Agora, por que não tem a imagem? Porque a imagem diz respeito ao que a coletividade pensa de você. Lembra que a gente viu lá atrás? Correto? Nesse caso aqui, não menciona a imagem porque isso não é passível de avaliação, a minha intimidade, a minha privacidade, pelo grupo que eu vivo. Grupo de advogados, grupo de filósofos, grupo de professores, grupo de servidores. Não tem nada a ver com a minha vida íntima, com uma vida privada. A não ser que, evidentemente, eu abra mão dessas dimensões para esses segmentos. Correto? Então, daí, olha só, a proteção, a inviolabilidade, a intimidade e a vida privada. Correto? Espero que vocês não esqueçam, como eu disse, o exemplo é provocador e a finalidade é essa, é fazer com que vocês não esqueçam essa dimensão. Da distinção entre intimidade e privacidade e a salvaguarda que a Constituição entrega a essa dimensão, correto? Tá? Então, são invioláveis. Eu não posso sair por aí. As redes sociais são tentadoras, no sentido de fazer com que eu queira interferir na vida íntima, na vida privada do outro, correto? Tá? Então, muito cuidado com essa dimensão. Veja que está tudo aí, coisa que nós estamos vivendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Bom, o inciso 11 vai dizer que é o seguinte: a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Olha que coisa interessante, hein? Ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento, grife isso aí, hein? Sempre alerta, do morador. Morador, hein? Grifem isso, guardem isso, morador. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então aqui nós estamos diante de uma inviolabilidade que a Constituição traz.
né? É a inviolabilidade do domicílio. E aí, nela, ninguém podendo, ninguém. Veja que não há salvaguarda para as instituições, principalmente as instituições de segurança pública. Não há essa salvaguarda nesse primeiro momento, correto? Então só penetra quebrando, nem quebrando, né? Observando a inviolabilidade, se o morador. Por que eu pedi um grifo na palavra morador? Porque pode ser o proprietário, pode ser o locatário, pode ser o assentado, pode ser o posseiro, enfim, quem estiver morando ali, tá? Então muito cuidado, porque às vezes colocam aqui proprietário, aí não é proprietário, só não, é quem estiver morando, tá? E isso é interessante e nos abre a possibilidade de esclarecer para vocês um detalhe muito curioso. Quando aqui o inciso 11 diz, a casa é o asilo inviolável, então isso nos permite falar sobre o conceito de casa. A casa não é só a minha residência. Dentro desse conceito eu posso ter elementos de extensão de casa, correto? Tá? Então isso é muito importante, fiquem atentos. Então um quarto de hotel vazio não é casa, ocupado ele é casa. Uma boleia de caminhão, os caminhoneiros hoje, né, têm caminhões muito sofisticados, aquela coisa, viajam com a família, a boleia é grande, casa. Perceberam? Tá? Do balcão para dentro de um estabelecimento comercial, casa. Percebeu? Tá? Então veja, esse conceito de violabilidade, ele é plástico, ele é elástico. Então não é apenas a casa, domicílio, não é apenas a casa, residência, correto? Então fiquem atentos a esse detalhe, tá? Então a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Bom, aí vem, né, as ressalvas, salvo em caso de flagrante delito. Flagrante delito, flagrante vem de flagrans, chama, está queimando, está ardendo, está acontecendo. O crime está acontecendo. Perceberam? Tá claro? Tá? Então isso permite a qualquer um pode, diante do flagrante delito, agir e prender. Está no Código de Processo Penal. Tá? A autoridade policial deve. Percebe? É dever de ofício da autoridade policial. Então veja, isso excepciona. Excepciona. O que significa excepcionar? Abre uma brecha no conceito de inviolabilidade do domicílio. Correto? Tá? Então, que fique bem claro. O flagrante possibilita esta quebra. Então, você pode sim, né, violar o domicílio, inclusive retirando obstáculos, arrombando uma porta, um portão. Perceberam? Tá claro? Bom, outra possibilidade é para prestar socorro ou, olha aí, caso de desastre, ou para prestar socorro. Evidentemente, que é uma situação que é até mais palatável, a gente entende melhor. Ah, a pessoa está passando mal, eu vi pela minha janela, lá na janela dele, no apartamento, as janelas hoje, né, estão muito pareadas, então eu vi, opa, caiu lá, passou mal, eu vou lá, a porta está fechada, posso romper o obstáculo. Perceberam? Tá? Então também, evidentemente, a autoridade de segurança pública, né, polícia militar, bombeiro militar, também pode fazer, né, ou outras atividades policiais. E aí vem, né, uma outra exceção muito interessante, que é durante o dia, por determinação judicial. Aqui eu coloco para os meus alunos uma ilustração, só para que vocês tenham esse conhecimento consigo, correto? Tá? Que é o conceito de dia. Então muitos dizem, do nascer ao pôr do sol, das 6 às 8 da manhã, As pessoas colocam vários conceitos do que seja dia. Dia na Constituição, dia no nosso ordenamento jurídico é fixado pela lei. Né? E que lei que fixa? São os códigos de processo penal comum, Código de Processo Penal Militar, Código de Processo Civil, correto? Tá? Até o Código Penal, o Código Penal Militar, correto? O Código Civil podem trazer horário de realização de atos processuais. Então sejam atos processuais civis ou atos processuais criminais. Aqui no caso, evidentemente, né, como é uma questão de violabilidade do domicílio, é penal, correto? Tá? Então vai haver um horário que a Polícia Judiciária, por exemplo, poderá agir. Polícia Judiciária Civil, Estadual
ou Polícia Judiciária Federal, ou, olha aí, a Polícia Judiciária da Justiça Militar. Os encarregados de inquérito, que geralmente são inquéritos capitaneados por oficiais. Capitaneados, se você pensa que é um capitão, não. Conduzidos por oficiais, acima, a partir de segundo tenente. Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, aí, major, tenente-coronel, coronel, general. Isso nas Forças Armadas. Lembrando que há oficiais generais. Percebe? Tanto no Exército, tanto na Marinha, quanto na Aeronáutica. Na verdade, a ordenação para falar é Marinha, Exército e Aeronáutica. Precedência. Perceberam? Tá? Bom, então eles podem conduzir também inquéritos, os oficiais. Tá claro? Então, durante o dia, por uma ordem judicial, o juiz tem que autorizar. Esta é a última exceção à quebra da inviolabilidade do domicílio. Correto? Tá claro? Bom, então, isso aí é muito importante, vejam, Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu peço a vocês que deem o like, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e contribua. Está aparecendo aí na sua tela a nossa chave Pix e o nosso QR Code. Contribua, vamos fazer esse projeto crescer. Eu não vou parar. Essas aulas vocês vão ter a condição de estudar, fio a fio esse artigo 5º. E nós vamos tentar seguir todo o programa para o concurso nacional unificado. Correto? Tá? Então, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com a aula 4. Um grande abraço. Tchau.